O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradeçamos a Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que nesta semana, até terça-feira, temos a honra de ter a imagem original aqui conosco no presbitério. É a mesma coisa, porém, nós precisamos de sinais, de ver, de tocar,
porque somos feitos de corpo também. Então isto sirva para entendermos que temos uma mãe e a mãe gosta de estar sempre perto dos filhos. Que ela nos acompanhe com a sua proteção. E hoje, de modo particolare, como foi dito no início da Santa Missa, estamos fazendo a comemoração de agradecimento a Deus por ter canonizado, por ter declarado oficialmente que aquele padre Antonio Maria Zaccaria, italiano do norte da Itália, fundador dos Padres Barnabitas e das Angélicas, é santo, a ser imitado, homem como nós, mas deixou o Espírito Santo santificar a ele, como é o Espírito Santo que é o autor da santidade. E para não perder a conclusão do Evangelho de hoje, Antônio Maria Zaccaria também ensina que a oração é fundamental na nossa vida cristã. Quem não reza não se santifica. Padre, queria ser santo, o que devo fazer? Primeira coisa, reza e reza muito. Agora, para a oração ser eficiente e fecunda, Jesus nos dá uma dica muito importante. Para receber as graças que nós pedimos na oração e para que a nossa oração seja agradável a Deus, temos de fazer uma limpeza no nosso coração. Em que sentido? Temos de tirar qualquer sentimento de ódio, de rancor no nosso coração. Então, Jesus acaba de dizer na conclusão, se quiserem que a oração seja eficiente mesmo e produza o que está pedindo, tem de perdoar primeiro. Nenhuma oração fica agradável a Deus se nós, quem está rezando, não tiver perdoado ao irmão. Portanto, a condição sine qua non para a oração ser fecunda, sempre a gente se pergunta, tenho o coração amável para com todas as pessoas? Tenho algum ódio, algum rancor aqui? Não. Então, reze que esta oração é muito louvável. Mas se o coração está bloqueado por ódio, rancor contra alguém e não quer se abrir, quer guardar este ódio, este rancor, esta vingança no coração, a oração não brota, não adianta. Então façamos o que Jesus aconselha. A gente sai sempre ganhando, mesmo porque quando a gente guarda ódio, rancor aqui, lembre-se, é como se nós tivéssemos um bloqueio pulmonar ou um câncer maligno aqui, que impede a circulação sadia da nossa vida. Precisa arrancar este câncer, este bloqueio. Quem perdoa é sempre a pessoa que ganha mais. O primeiro grande milagre da oração por quem perdoa é que ele beneficiou a si mesmo, se libertou, fica livre e não fica amarrado, escravizado com ódio, com rancor. Fica livre, deixa Deus fazer o que precisa fazer, deixa a vingança a Deus. Claro que Deus não se vinga, Deus age à maneira dele porque ele é amor. Mas tu, o irmão ou irmã, que tiveste a coragem de renunciar ao ódio, à vingança, ao rancor, a uma satisfação contra o irmão, lembre que você já
alcançou uma grande graça, já alcançou uma grande graça, se libertou. Então, esta é a recomendação da conclusão do Evangelho. Eu sou um barnabita, padre barnabita, tá? Que não levamos o nome zacariano, como franciscano vem de São Francisco, não é? Carmelita vem do Carmelo, Nossa Senhora do Carmelo, ou fundadora lá no Monte Carmelo. Nós somos barnabitas porque a primeira igreja que os meus fundadores oficiaram em Milão era dedicada a São Barnabé. Então, o povo dizia, os padres de São Barnabé, os padres de São Barnabé acabou sendo barnabitas. Pronto, esta é a origem de barnabitas. E os barnabitas, filhos de Santo Antônio Maria Zaccaria, chegaram aqui no Brasil em 1903, um século e 13 anos atrás. Assumiram o seminário primeiro e depois o bispo daquela época, do início do século passado, confiou aos barnabitas esta paróquia de Nazaré. Não era esta a basílica, era aquele onde está o Lira e Mimosa agora. Lá era a antiga igreja. Esta depois os barnabitas começaram a construí-la em 1909, como diz aqui em cima, que tem todas as datas necessárias para saber da basílica. 1909, em outubro, a primeira pedra. E nós estamos aqui, tranquilos, depois que aqueles nossos padres fizeram esta maravilha do Pará, sobretudo quando chegou o padre Afonso de Giorgio, que embelezou a estrutura da basílica. E aí, o primeiro altar à esquerda, aí onde está, é o altar dos barnabitas, no sentido que tem a estátua de Santo Antônio Maria Zaccaria, lá ao redor dele tem os santos barnabitas, e nesta parede aqui, que foram naquele pequeno altar, nesta parede aqui, tem Nossa Senhora da Divina Providência em mosaico, que é o título com que os barnabitas e angélicas veneram Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Este é um pouco o histórico para saber onde nós estamos, porque estamos rezando esta missa. E Antônio Maria Zaccaria nasceu num período em que a igreja estava sofrendo muito porque a igreja não era tão dinâmica, tão viva, tão santa, como graças a Deus nós temos a igreja de hoje. Uma diferença enorme, muita ignorância, muita imoralidade, muitas defeções, muito escândalo por parte até do clero, dos padres, dos monges, das freiras, dos bispos e até do Papa. Quando Antônio Maria Zaccaria nasceu, em 1502, quem era Papa foi o pior Papa da história, Alessandro VI Borgia, que era um escandaloso, indigno de ocupar aquele lugar. Não se escandaliza destas coisas da igreja. Uma das provas que a igreja católica é divina vem disto. Apesar da imoralidade, dos escândalos clamorosos que os homens da igreja deram à igreja, ela ainda persiste, ainda vive. Significa que, apesar dos nossos pecados gravíssimos, Jesus segura a igreja porque é dele. Então, Jesus a torna divina porque ele é o fundador e ele a mantém, apesar dos escândalos nossos de padres. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, diz Jesus. Quando ele tinha 15 anos, aí um monge
agostiniano Lutero, Martin Lutero, começou aquela rebelião contra a igreja oficial, que depois descampou no protestantismo. E Antônio Maria é contemporâneo. Lutero nasceu no mesmo ano que nasceu a mãe de Santo Antônio Maria Zaccaria, 1483. E a mãe de Antônio Maria Zaccaria ficou viúva, porque Antônio não conheceu o pai. Quando faleceu não tinha nem um aninho. E a mãe, bonita, rica, nobre, giovanissima, 18 anos, viúva, renunciou ao matrimônio, porque ela fez este raciocínio: que homem vou colocar ao lado de meu filhinho? Vai dar certo? Vai ser ruim? Para evitar de dar uma presença que não vai prestar, prefiro eu me sacrificar, não vou casar mais, vou me dedicar todinha à educação desta criança. E conseguiu, colaborando com Deus. Dele fez primeiro um médico. Com 22 anos, Antônio Maria já era médico. Depois de 7 anos se tornou padre. Depois de padre se tornou fundador de congregações. Mas o ardor dele, a dedicação dele, a generosidade dele foi tamanha que a saúde não aguentou. Morreu com apenas 36 anos de vida, jovaníssimo, mas deixou uma marca enorme na igreja, dando a nós um exemplo que a santidade é um dom grandíssimo de Deus, não pela pessoa em si, quanto pela igreja e através da igreja, pela humanidade toda. É um grande presente. E os santos saem deste mundo deixando sempre uma marca que honra a igreja e que nós temos de seguir. Apesar das fragilidades humanas, das limitações dos homens que formam a igreja, quer por parte da hierarquia, quer por parte do povo em geral, a igreja continua sempre se renovando, porque é feito de homens e de mulheres, e não somos todos pecadores. Então, por isso, a igreja precisa sempre de renovação. Num contexto tão escandaloso em que Antônio Maria vivia, e entre o povo circulava este ditado: você quer ter certeza de ir para o inferno? Se faça padre. Imagine, se faça padre. Apesar de tudo isto, diria, esta negatividade do contexto, do tecido da igreja, porém, Jesus a sustenta sempre. O Espírito Santo sempre consegue suscitar no meio de toda esta lama flores puríssimos, perfumatíssimos, que são os santos e as santas. É incrível, naquele período de 1500 até 1600, surgiram na igreja dezenas de santos e santas, incrível, grandíssimos santos. E são as maravilhas de Deus, que num contexto negativo consegue criar coisas maravilhosas, as maravilhas de Deus, que só Ele pode operar. Então, uma das maravilhas, Antônio Maria Zaccaria. E ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo na reforma da igreja, formando um grupo generoso de padres, grupo generoso de freiras, para anunciar o Evangelho, junto com os leigos casados. Nós temos encontro de casais com Cristo, que esta noite aí no Centro Social vai começar o 63º encontro de ECC, de Encontro de Casais com Cristo, da paróquia. Nós temos todos estes movimentos, equipe de Nossa Senhora, Grupo de Maria, tantos movimentos de
santificação de espiritualidade conjugal e familiar. Naquele tempo não havia nada. E ele sentiu a necessidade de viver o mistério da igreja, que não é feito só do Papa e dos bispos, mas que é feito de todos os batizados e batizadas. Então, todo dia ele rezava, ele refletia junto, os padres, as freiras e os leigos, sobretudo casados, no mesmo lugar, a mesma espiritualidade, caminhando juntos. Saíam fazendo as missões, as pregações juntos. Só que ele quis antecipar de 4 séculos e mais o que nós estamos vivendo hoje, o protagonismo dos leigos, que naquela altura era proibido. Aí chegou o Concílio de Trento para fazer a reforma e criar uma barreira contra o avanço do protestantesimo e determinou, naquela altura, determinou como uma autodefesa que os leigos fossem os homens trabalhar na sua profissão e as mulheres cuidando do fogão e dos filhos em casa. As freiras, nunca se viram freiras andando pelas ruas, pregando o Evangelho, visitando os doentes, as casas. Não, você na clausura. Todas as angélicas foram na clausura também. A igreja, naquela altura, não entendeu o avanço que Antônio Maria Zaccaria quis dar para a igreja, para reformá-la. Paciência. A igreja continua e a história é feita assim, deste avanço, deste recuo característico na história da igreja. Bem, caríssimos irmãos, temos de deixar só estas pequenas pinceladas deste santo. Agora concluo dizendo: quem foi de verdade o formador para a santidade deste jovem órfão, depois médico, depois sacerdote, depois fundador? Foi a mãe, na Santa Mãe, Antonietta Pescaroli. E ele morreu no braço da mãe, com 36 anos. 11 anos depois morreu também a mãe. A mãe, a educação das mães para os filhos, transferir para eles a riqueza da própria fé, não só a riqueza dos imóveis ou móveis que tem a família, mas a riqueza da própria fé, para preparar os filhos não só a servir no reino de Deus, mas a não perder este reino de Deus lá por toda a eternidade. E Maria Antonietta teve a grande honra de ter um filho santo. A educação valeu. Então nós pedimos a vocês leigos, que foram vistos por Antônio Maria como artífices do reino de Deus, não como só auditores do reino de Deus, mas como construtores do reino de Deus, junto com os padres e as pessoas consagradas. A vocês cabe este mandato para que hoje, 2016, em que os leigos, depois do Concílio Vaticano II, foram chamados e convocados a ser protagonistas junto com o clero na construção do reino de Deus, assumam o próprio papel junto conosco para evangelizar o mundo, torná-lo cristão e torná-lo santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.